Glória a Deus. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Estou muito feliz de estar com vocês aqui nesse tempo. Amo essa igreja, amo fazer parte do que Deus está construindo aqui. É um privilégio realmente estar nesse lugar. Setembro do ano passado, acho que alguns se recordam, eu estive aqui pela primeira vez e foi uma bênção estar aqui, né? Foi realmente uma ativação na minha vida, foi um tempo de Deus na minha vida. Quando eu vim para cá em setembro do ano passado, a princípio eu tinha vindo como um turismo, tinha vindo passear e participar, né, do aniversário da igreja, né? E ali Deus ele começou a construir algo. Ali Deus começou a construir algo no meu coração, algo no coração dos pastores, e hoje eu estou aqui novamente, né, com o propósito de iniciar um trabalho com os jovens, e eu estou realmente muito animado, muito feliz com o que Deus está para fazer nessa igreja. E eu queria que por um momento você estendesse a sua mão para cá, você orasse por mim nesse momento. Eu queria que você liberasse palavras sobre minha vida, sobre aquilo que realmente Deus tem para fazer nessa manhã. Eu creio realmente que o Senhor está se movendo aqui, então ore por mim agora. Oh, Espírito Santo, eu recebo essas palavras, eu recebo, Jesus, essas orações. Eu recebo, Jesus, eu recebo, Senhor. Nessa manhã, Espírito Santo, eu quero me colocar em total dependência do Teu Espírito Santo. Que nada do que eu venha falar venha de mim mesmo, mas que venha do Teu Espírito Santo. Senhor, que eu desapareça nesse momento e que a Sua presença seja evidente nesse lugar. Nós oramos pelo mover do Teu Espírito nessa igreja, na ilha de Jersey. Nós declaramos que serão dias onde a Sua presença será evidente em nosso meio. A Sua presença pairá sobre nós e nós veremos a Sua glória. Por isso eu recebo essa oração, eu recebo, Senhor, em nome de Jesus, essas palavras. Amém. Glória a Deus. Ontem eu saí com o Arthur e família. Nós estávamos numa hamburgueria, inclusive de um irmão aqui da igreja, né? Ele já esteve aqui conosco, ou faz parte. Mas pronto, eu estava na fila da hamburgueria para entrar, e ali eu tive uma experiência muito bacana. E depois o Espírito Santo ele falou comigo assim: existe um propósito em você estar aqui. Eu estava na fila da hamburgueria e para um senhor, ele pergunta para mim do que se trata essa fila, só que ele pergunta em inglês, e eu ainda estou aprendendo inglês, eu ainda estou desenvolvendo o meu inglês, e aí eu falei: sorry, I don't know speak English. Aí ele: você fala português? Eu falei: sim. E aí ele perguntou de onde que eu era, eu falei que era do Brasil, e ele perguntou se eu estava de férias aqui, eu falei que vim com um propósito de trabalhar com jovens de uma igreja, e aí ele ficou muito feliz, né? Ele perguntou minha idade, e ele ficou muito animado assim, e ele falou: eu posso pegar o seu contato? Eu gostaria muito de tomar um café com você. Eu falei: pode sim, anota o meu contato. E ele anotou meu contato. E aí eu falei para ele que estaria ministrando, e ele falou: eu vou fazer questão de visitar a sua igreja, vou fazer questão de ir lá. E eu fiquei muito feliz porque foi de uma forma muito natural. Eu pude ali expressar minha fé, falar do que eu vim fazer aqui. E o Espírito Santo falou muito comigo que existe um propósito em nossas vidas de poder compartilhar a mensagem dele de uma forma muito simples. Sabe, não foi algo planejado, foi algo simples, veio até mim, e ali eu já pude de alguma forma plantar a semente do Evangelho. E nessa manhã eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu estava lá no Brasil ainda quando o pastor Elias me disse que eu estaria ministrando nessa manhã, e eu venho orando e buscando a Deus e discernindo o que Deus tem para falar com a igreja, e Deus ele me deu uma palavra. Mas antes de nós começarmos, eu queria que a gente pudesse ler um texto que está lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. O pastor Fábio, ele veio ministrando uma série de mensagens do porquê fazemos o que fazemos. E eu estava acompanhando todos os cultos, eu estava online acompanhando. E eu achei muito interessante essa série. E enquanto o pastor Fábio ministrava as séries de mensagens, Deus ele tinha me dado esse texto que fala exatamente algo que nós precisamos nos atentar. E eu queria ler com você 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Que diz assim: pois há um só Deus e um só... Não, acho que não é esse. Acho que não é esse texto. Acho que é 2 Timóteo, desculpa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Deixa eu abrir na minha Bíblia.
diz assim: o alvo da minha instrução é o amor, e isso procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé que não é fingida. E esse texto ele permeou no meu coração, porque o que o apóstolo Paulo está falando nessa carta é basicamente tudo que nós fazemos está fundamentado no amor. E isso procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. O que nos mostra que a boa consciência é nós entendermos o que nós estamos fazendo. Um coração puro é nós entendermos que é necessário que eu tenha um coração puro diante da presença de Deus. E uma fé sincera nos mostra que nós precisamos acreditar fielmente nas promessas de Deus. Então, existe uma canção no Brasil que diz que é Ele, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Não sei se você conhece essa música. E por muito tempo eu estava cantando essa canção e eu falava: é Ele, por Ele que eu estou gastando os meus dias, é por Ele que eu estou gastando a minha vida. E o Senhor, Ele me confrontou com essa palavra, porque Ele me perguntou: Lucas, será que é realmente por mim que você está gastando a sua vida? 1 Timóteo 1,5, o objetivo dessa instrução é o amor, que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. E Deus, Ele me questionou, Ele falou: olha, será que realmente você está gastando a sua vida como você canta por mim? Será que realmente na sua consciência, quando você levanta as suas mãos, você tem consciência do porquê você está levantando as suas mãos? Ou será que você levanta as suas mãos porque é um protocolo de você estar nessa igreja, de você cantar uma canção e você adorar a Deus? E o Espírito Santo, ele vinha me questionando se realmente o meu coração estava puro diante da presença dele, a tal ponto de eu entender o porquê faço o que faço. O pastor Fábio, ele veio pregando sobre isso, o porquê adoramos, o porquê pregamos. E sabe, nós precisamos ter essa consciência, porque se nós não entendermos o que fazemos, será somente um paliativo estar aqui. Será somente um protocolo. Eu só levanto a minha mão porque é o protocolo de um culto. Eu só canto uma canção porque eu estou numa igreja, eu canto a canção porque está sendo cantado aqui, mas o nosso coração está distante daquilo que estamos cantando. E aí o Espírito Santo vinha me confrontando, ele falava: Lucas, será que é por mim realmente que você está dedicando os seus dias, você está gastando a sua vida? Eu falava para Deus: Deus, eu vou dedicar cada batida do meu coração ao Senhor, eu vou gastar os meus dias, só que o meu coração ainda se encontrava distante de estar vivendo isso verdadeiramente, porque eu cantava apenas por cantar. E aí o apóstolo Paulo fala nessa carta: olha, o alvo da minha instrução é o amor, mas isso procede de um coração puro. Você precisa ter uma boa consciência. Eu só levanto as minhas mãos porque eu sei o que eu estou adorando, o Deus que eu estou servindo. Sabe, você não levanta da sua casa num domingo de manhã para vir aqui apenas por um culto, eu vou lá cultuar o Senhor. Não, você veio até esse lugar porque existe um alimento para você, porque você sabe o Deus que você serve e o que Ele pode fazer na sua vida. Sabe, por isso que a sua situação hoje, atual, eu não sei, ela faz parte da trajetória do seu caminho. Tudo que você está vivendo hoje, talvez as dificuldades, os problemas que talvez você enfrenta, faz parte da trajetória do seu caminho, mas certamente isso não é o que Deus tem para a sua vida, porque existe algo novo todos os dias. Existe uma nova vida, existe, sabe, algo novo, mas nós precisamos entender o porquê fazemos o que fazemos. E eu queria introduzir a minha mensagem com isso, de nós termos em mente, eu sei que já foi finalizada essa série de mensagens, mas nós termos em mente, porque nós levantamos as nossas mãos, é por Ele. É para Ele, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã, porque com Ele nós nada teremos falta, com Ele nós viveremos uma novidade de vida a cada manhã. Sabe, querido, eu sou muito grato de estar aqui, eu sou muito grato de ter, sabe, Deus na minha vida, porque sem Ele nada faz sentido, e eu tenho essa consciência hoje. Eu tenho a consciência que foi Ele que me trouxe até esse lugar, e por isso eu sou grato. Eu queria que nós, nesse momento, entrasse na mensagem. Eu queria ler com você Números capítulo 13, e com muito temor essa mensagem o Senhor vinha falando comigo. Eu preguei essa mensagem já no Brasil, e eu gostaria de compartilhar com você, Números 13, a partir do verso 1 nós vamos ler. Diz assim, eu vou ler aqui: o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens para espiar a terra de Canaã, terra que eu dou aos israelitas. Envie o líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés enviou do deserto de Parã
conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Estes são os seus nomes da tribo de Ruben, Samuá, filho de Zur. Pode pular para o versículo 16, por favor? Para a gente ganhar tempo. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar o território. Quanto a Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para espiar Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali árvores ou não. Sejam corajosos, tragam frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Ora, Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram o ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram um cacho, pendurado em uma vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da espionagem daquela terra. E eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram um relatório a eles e toda a comunidade de Israel, e eles mostraram os frutos da terra. Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu nos enviaste, onde flui leite e mel, aqui estão frutos dela. Contudo, o povo que lá vive é poderoso e as cidades são muito grandes, são fortificadas e muito grandes. Também vimos os Enaquins, os amalequitas que vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus, os amorreus que vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se diante de Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, porque certamente conseguiremos fazer isso. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram: não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte que nós. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram: a terra que percorremos para espiar devorará os que nela vivem. Todos os que vimos são grande estatura. Vimos também os neflins, e isto é, os enaquins, diante de quem parecíamos gafanhotos, aos nossos olhos e aos deles. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Até aí. Esse texto ele é muito profundo. O povo está no deserto, o povo levanta Moisés e o povo ele já está no deserto a caminho da terra que Deus tinha para eles. Só que é engraçado porque se você for ler o livro de Números, você vai perceber que Deus ele vinha fazendo muitos milagres. Desde quando o povo é resgatado do Egito e Moisés começa a conduzir o povo, eles começam a perceber muitas coisas que Deus vinha fazendo no meio deles. Deus havia abrido o mar para eles passar, Deus estava dando maná para o povo, Deus estava sustentando o povo diante de todo esse tempo em que eles estavam no deserto. Há cerca de alguns dias eles estavam já caminhando no deserto. E aí é interessante que agora chega um momento em que Deus ele fala para Moisés: Moisés, chama 12 homens e mande eles para a terra que eu tenho para vocês. Deus falou claramente com Moisés, ele falou: olha, separe homens, mande eles ir até essa terra, porque essa terra é a terra que eu tenho. Mande eles lá espiar para ver se a terra é boa, se produz realmente leite e mel. Faça com que eles vão e eles tragam bons relatórios acerca dessa terra. E Deus ele fala essa coisa para Moisés, e Moisés ele chama os seus homens e ele manda 12 homens, e dentre esses 12 homens ele manda Josué e Calebe, e eles vão para essa terra, eles olham a terra, eles avistam a terra, eles percebem que de fato aquela terra era boa, era uma terra que produzia leite, produzia mel, uma terra que havia mantimento, uma terra que era maravilhosa para o povo. Mas aí eles percebem que nessa terra havia gigantes. E aí eles trazem relatório dessa terra, eles trazem ali o cacho de uva que era muito grande, que era necessário com que 2 pessoas levassem. E quando eles estão voltando para Israel, eles voltam com o coração cheio de expectativa. E quando eles chegam diante de Moisés, eles falam: olha, realmente essa terra é boa.
Realmente essa terra é uma terra maravilhosa, e a terra que Deus tem para nós. Só que daí por um momento eles começam a lembrar, eles começam a perceber que haviam gigantes na terra, e eles começam a ter medo. Só que é engraçado porque Josué e Caleb, eles estavam cheios de expectativa. Josué e Caleb, eles estavam vibrando, uau, vamos lá, essa terra é a terra que Deus tem para nós, vamos lá, a gente vai conseguir. Só que aqueles 10 homens que estavam com Josué e Caleb, eles começaram a espalhar entre o povo que aquela terra era uma terra a qual, se eles fossem, eles iriam morrer. Se eles fossem para essa terra, eles iam ser exterminados. Por quê? Porque eram homens gigantes. E o povo de Israel não eram homens instruídos em guerra, não eram homens capacitados a enfrentar aquele povo. Então eles começam no seu coração, ter uma grande incredulidade, sendo que Deus havia falado, olha, essa é a terra que eu tenho para vocês. E eles esqueceram de lembrar que todo esse tempo que eles estão no deserto, Deus vinha dando mantimento para eles. Deus abriu o mar, Deus fazia com que eles estivessem em boas mãos. Por quê? Porque era Deus que sustentava eles. Agora eles estão diante da terra e eles começam a ter incredulidade no seu coração. Por quê? Porque eles olham para si e eles percebem, olha, a gente não vai conseguir atacar esse povo. A gente é fraco demais. Se a gente for, eles irão nos devorar. Se a gente for, a gente vai morrer. Então, eles começam a espalhar essas notícias diante do povo. Olha, a terra é realmente boa, mas se a gente for, a gente vai morrer. Vamos voltar para o Egito. Vamos voltar. Ele fala, olha lá em Números 14:1. Vamos lá, se puder botar aí. Naquela noite, toda a comunidade chorou em alta voz. Pode continuar. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. As nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros, escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Olha o que está acontecendo. O povo está incrédulo. O povo não acredita mais nas promessas de Deus. Sabe, querido, imagine, se coloque na história. Você está no Egito sendo escravizado e Deus levanta um homem que vai tirar você da escravidão. Um homem levantado por Deus que tem o propósito de te levar para a terra da promessa. E aí esse homem se levanta. Você começa sair desse lugar de escravidão. Você já está caminhando no deserto. Você viu o mar vermelho abrir. Você passa pelo mar, você vê maná do céu cair, você vê provisão de Deus, você percebe a bondade de Deus em todos os momentos que você está caminhando, e aí agora chega um desafio para você. Você tem que adentrar na terra da promessa. Só que aí tem desafios que talvez a nossa capacidade, nos nossos olhos humanos, a gente retrocede, porque a gente acha que é a gente que vai fazer. A gente acha que pela força do nosso braço vamos conseguir, sendo que eles não saíram do Egito pela força do braço. Eles saíram do Egito porque Deus havia libertado eles. Deus tinha tirado eles. E aí agora eles estão ali, diante daquela terra, diante das más notícias que os 10 homens haviam espalhado sobre o povo. Eles falam, não, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para lá. A gente era escravizado, mas a gente tinha alimento. A gente era escravizado, mas a gente tinha lugar para ficar. Sabe, às vezes quando a gente está diante de problemas na nossa vida, tudo que nós queremos é fugir desses lugares. E existem problemas na nossa vida que Deus não está pedindo para a gente fugir, Ele está falando para a gente encarar. Sabe por quê? Porque não é pela força do seu braço que você vai conseguir. Não é pelo que você consegue fazer, não é pelas ferramentas que você tem em mãos, mas é o lugar da dependência de Deus. Quando nós dependemos de Deus na nossa vida, os problemas, as dificuldades, as coisas que vêm para nos paralisar, elas são apenas, sabe, uma obra-prima para manifestar a glória de Deus. Quando nós estamos com Deus, não há nada que nos impeça de adentrar na terra da promessa, querido. E é isso que o povo aqui não entende. O povo acha que, a gente está diante de um exército muito grande e nós não temos as ferramentas, como é que a gente vai matar eles? Só que eles esqueceram que era Deus que dava a força para eles. Salmos capítulo 20, versículo 7, diz o seguinte, muitos confiam em carros e cavalos. Muitos confiam na força do seu braço, mas nós aqui em Israel não. Nós confiamos no Senhor. Olha o que Davi está falando, olha, muitos que lutam contra nós aqui em Israel, eles confiam nos seus equipamentos de guerra. Eles confiam na força do braço que eles têm, mas nós não. Nós confiamos no Senhor, e era isso que o povo ali no deserto não entendeu. Eles não entenderam que era Deus que iria dar a vitória.
E eu quero te alegrar nessa manhã, porque se existe problema, se existe dificuldade na sua vida, eu quero te dizer que é Deus que vai fazer você passar por isso de cabeça erguida. É Ele que vai te dar a vitória, é Ele que vai te conceder a bênção dEle. Amém? Você pode glorificar ao Senhor por isso. As nossas vitórias, queridos, elas não podem ser baseadas na força do nosso braço. Porque os nossos braços, eles falham. As nossas forças se esgotam. As nossas forças, elas se esgotam. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade disso. Nós somos falhos, nós somos seres humanos que necessitam da presença de Deus. Nós precisamos do Senhor. Amém? Amém? E aí, a gente continua a história. E disseram uns aos outros: escolhemos um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra diante de toda a assembleia dos israelitas. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, os quais estavam entre os que haviam espiado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade: a terra que percorremos para espiar é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde flui leite e mel, e dará a nós. Apenas não se rebelem contra o Senhor, nem tenham medo do povo da terra, porque nós devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mesmo assim, a comunidade toda falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com desprezo? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que eu realizei entre eles, eu os ferirei com praga e os desheredarei, mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Moisés disse ao Senhor: então os egípcios ouviram que, pelo teu poder, fizesse esse povo sair do meio deles. Até aí. Olha o que acontece. Deus, ele olha para os israelitas e percebe: olha, eu estou mostrando o meu poder todo esse tempo e vocês ainda não creem em mim. Aí agora acontece algo que é muito triste, querido. Porque eles vão percorrer durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos, eles vão percorrer o deserto. Eles vão estar num lugar de extrema necessidade, por eles não crerem que a terra que Deus tinha para eles era para eles entrarem naquele momento. Era um período de 40 dias. Era um período de 40 dias que eles estavam para adentrar na terra, e agora eles vão percorrer 40 anos, porque houve incredulidade no seu coração. Só que, diante de tudo isso, Deus havia um propósito. Deus havia um propósito para isso. Por quê? Porque eles percorrem 40 anos, mas ainda assim Deus havia dando, Deus ainda dava mantimento para eles, Deus ainda provia para eles, eles não ficaram desamparados, mas eles poderiam ter adiantado o processo que Deus tinha. E agora eu quero entrar com você no ponto principal dessa mensagem que está lá em Josué 1. E antes de nós entendermos o que vai acontecer, Deus, ele chega para Moisés ali no final da trajetória do povo no deserto. E Deus, ele fala para Moisés que Moisés, ele não vai entrar na terra porque Moisés, ele desobedece a Deus. Moisés, ele recebe uma ordem de Deus. O povo lá em Números 20, após todo esse acontecimento, após o povo já estar no deserto, percorrendo o deserto, acontece uma situação que o povo está com sede diante do deserto, o povo não tem água para beber, o povo já está morrendo de sede, e o povo chega para Moisés e fala assim: ó Moisés, a gente não aguenta mais, a gente vai voltar para o Egito. O povo era muito incrédulo. A gente não aguenta mais, Moisés, chega, acabou, a gente vai voltar para o Egito, não tem mais solução para a gente está aqui no deserto, nós avistamos aquela terra, não entramos, a gente está aqui, para onde que nós iremos? A gente não tem nem água para beber, o que a gente vai fazer? E aí Moisés, ele se coloca em oração ao Senhor e ele fala: Deus, o povo quer água, não tem água. E aí Deus, ele fala para Moisés: Moisés, vai até a rocha, vai até uma rocha e fala com ela, fala, ordene que da rocha saia água. E aí Moisés, ele ouve essa instrução de Deus, ele vai até a rocha e ele fala para a rocha: rocha, saia a água. E a rocha não obedeceu o comando de Moisés. Ele fala: rocha, saia a água de você, e não saiu água. E aí Moisés, ele pega a sua vara e ele fere a rocha. Ele bate na rocha, e quando ele bate na rocha, começa a sair água. Começa a sair muita água.
E aí o povo começa a beber, a sede do povo foi saciada. Mas aí ali naquele ato que Moisés fez, ele desobedeceu a Deus. Porque Deus falou para ele assim: Moisés, fala com a rocha. E ao invés de Moisés ordenar que da rocha saísse água, Moisés ele feriu a rocha. Só que às vezes a gente ouve esse contexto bíblico e a gente não entende o porquê que Deus foi tão radical com Moisés a ponto de não deixar ele entrar na terra prometida. Por que Deus fez isso? Sendo que de alguma forma, independente de Moisés ter batido ou falado com a rocha, a sede do povo foi saciada. Deu certo, teve resultado, mas não foi o que Deus mandou. E aí a gente lembra que lá em Êxodo 17, se você for ler depois, lá em Êxodo 17 acontece a mesma coisa. O povo está no deserto e o povo começa a reclamar com Moisés, começa a falar: Moisés, olha, a gente está com sede, não tem água, a gente precisa beber algo. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, fere a rocha. Moisés, pega a sua vara e bate na rocha. E aí Moisés faz isso e a água vem até o povo, quando Moisés bate na rocha. Só que eu imagino que quando Deus fala para Moisés em Números 20, anos depois, que quando Deus fala com Moisés, Moisés ele lembra, ele recorda, ele fala: olha, mas espera aí, há anos atrás quando eu bati na rocha, saiu água. Será que se eu bater na rocha agora de novo, não sai de novo? Sendo que Deus havia falado que dessa vez não era para bater na rocha, era para ferir, não era para ferir a rocha, era para falar com a rocha. E sabe, algo que nos aplica é que nem sempre tudo o que fazemos que dá certo é a vontade de Deus. Às vezes a forma de nós resolvermos algumas coisas, às vezes a forma de nós tratarmos algumas coisas, por mais que dê resultado e dê certo, não é o que Deus tem. Às vezes Deus tem outro caminho para que nós venhamos resolver, que não é aquilo que nós sabemos. Quando Moisés ele bate na rocha, ele está mostrando que não, eu sei fazer, eu posso fazer, eu lembro, eu sei que dá certo. Mas nem sempre o que dá certo é a vontade de Deus. Às vezes Deus tem outro caminho. E aí por isso Moisés ele não entra na terra, porque ele desobedece ao Senhor. Ele desonra ao Senhor, porque ele não quis confiar que realmente o que Deus havia falado era o que é bom. E aí nós entramos em Josué 1. Eu queria ler com você. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Nun, servo de Moisés: o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes darei, e darei aos israelitas. Como prometi a Moisés, eu darei a vocês todo lugar onde puserem os pés. O seu território se estenderá do deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Como eu estive com Moisés, assim estarei com você. Nunca o deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu jurei aos antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você tenha êxito por onde quer que andar. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nela de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Aqui agora acontece algo que é extraordinário, porque Deus ele leva Josué ao mesmo cenário. Deus leva Josué ao mesmo lugar que há 40 anos atrás ele esteve. Deus ele pega Josué diante de um luto por ter perdido o seu amigo Moisés, tão próximo. E sabe, é interessante porque a vida de Josué me encanta, porque Josué ele sabia qual era a terra que Deus tinha. Deus havia falado com Josué, querido. Quando Josué esteve naquela terra, 40 anos atrás, avistando a terra, ele sabia que aquela terra era boa e que essa era a terra que Deus tinha para o povo de Israel. Só que quando Deus fala, olha, vocês vão percorrer o deserto todo esse tempo, Josué ele não se opõe à voz de Deus. Mesmo sabendo que aquela terra era a terra que Deus tinha, ele fala, olha, se Deus está nos fazendo percorrer o deserto agora, vamos percorrer. Mas eu sei que aquela terra é a terra que Deus tem. E acontece toda essa trajetória no deserto durante 40 anos, e agora Moisés morre, e chega um momento de Josué assumir o lugar de Moisés. E Josué, ele está triste, ele está diante de um luto,
porque ele perdeu o seu amigo próximo Moisés. E aí Deus ele fala para Josué: olha, levanta-te pois agora e seja forte e corajoso, porque você agora é responsável por levar todo este povo à terra que eu tenho preparado para vocês. Só que agora existe um outro grande empecilho, e Deus leva Josué a esse lugar de novo, de perceber que para entrar na terra existe um empecilho, existe uma pequena dificuldade ali que eles vão ter que enfrentar. A Bíblia fala que Josué reúne o seu exército ali, reúne as tropas, reúne o povo de Israel e fala: olha, nós vamos adentrar agora na terra que Deus tem para nós. Só que aí nós vamos perceber que o rio Jordão estava transbordando. Josué 3, a partir do verso 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram para Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca do Senhor, da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mantenham a distância de cerca de 2.000 côvados entre vocês e a arca. Não se aproximem dela, desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifique-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. O povo agora está diante do rio Jordão. O povo está diante de um empecilho. Havia um rio Jordão que transbordava e eles não tinham as ferramentas para atravessar o rio. E o que acontece ali é que Deus ele fala para Josué assim: olha, Josué, bota a arca da aliança na frente. Se você for ler o texto todo, você vai ver. E a arca da aliança, ela simbolizava a presença de Deus. A arca da aliança simbolizava a glória de Deus entre o povo. Era algo muito precioso, era algo que eles cuidavam muito. E quando Josué fala: olha, a arca da aliança vai à frente, quando a arca da aliança entrar na água, vocês vão perceber que Deus fará maravilhas entre vocês. E aí o que acontece é que o povo ele fica aguardando. E aí eles estão ali em jejum, em santificação, e quando eles percebem, vai o povo com a arca da aliança na frente, e quando eles botam o pé na água com a arca da aliança, o rio Jordão abre. E aí o povo atravessa e o povo adentra na terra da promessa. E sabe, algo que Deus falou muito comigo é que nesse ano chegou o momento de nossas vidas cruzar o Jordão. Sabe, nesse ano eu sinto que chegou o momento de nós colocarmos os nossos pés em lugares que eles podem falhar. Sem que a presença de Deus não esteja conosco, nada dará certo. Sabe, o povo ele só atravessou o rio Jordão porque a arca da aliança foi à frente. O povo só conseguiu adentrar na terra da promessa. O povo só conseguiu chegar do outro lado porque a presença de Deus estava indo à frente deles. A presença de Deus foi a responsável, a glória de Deus foi a responsável por fazer com que aquele povo atravessasse o rio Jordão e eles adentrassem na terra que Deus tinha. Claro que agora existe um outro empecilho, existem as muralhas de Jericó, existe todo um contexto, mas até aqui Deus vinha falando comigo que chegou a hora de nós atravessarmos o Jordão da nossa vida. Chegou a hora de nós voltarmos àquele lugar que um dia nós retrocedemos, um dia nós, não acreditamos, e Deus está nos levando de novo a esse lugar e falando: olha, chegou o momento de você atravessar o Jordão, chegou o momento de você acreditar fielmente na minha promessa, e acreditar que não é você que vai fazer, mas é a minha presença. Porque a arca da aliança, quando a arca da aliança vai à frente, estava mostrando para o povo, simbolizando para o povo aquilo que eles não entenderam lá atrás. Eles achavam que quando eles fossem lutar contra os gigantes, ia ser pela força do braço. E Deus estava falando: não, olha, eu vou mostrar para vocês dessa vez que é a minha presença que vai fazer vocês vencer. É a minha presença, não é vocês. Então a presença de Deus na nossa vida ela é indispensável, querido. Sabe, a presença de Deus ela é a responsável por nos fazer viver a promessa de Deus. A presença de Deus ela é responsável por nos levar à terra da promessa. Sabe, se hoje na sua vida você não consegue perceber as promessas de Deus, é porque talvez a presença de Deus não tenha sido suficiente na sua vida. Porque não tem como.
Não tem como nós vivermos promessas de Deus, não tem como nós vivermos os planos de Deus sem que a presença seja a nossa prioridade. A presença de Deus, ela necessita ser o tudo na nossa vida. Sabe, ao acordar, Deus, obrigado. Sabe, ao dormir, nós precisamos da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nada podemos fazer. Sabe, Josué, ele atravessou o mar porque a arca da aliança estava com eles, porque Deus estava com eles. Diante de problemas, eles não retrocederam. Por quê? Porque eles tinham a presença de Deus. E sabe, eu queria orar com você nessa manhã. Eu queria que realmente os nossos olhos se voltassem a esse lugar. Sabe, eu não sei o que se passa na sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, qual que é o Jordão que você precisa atravessar na sua vida. Mas eu sei que a presença de Deus indo na frente, tudo dará certo. E você verá a glória de Deus. É o que Deus promete nas Escrituras. Deus fará maravilhas em seu meio. Deus fará maravilhas na sua vida, mas nós precisamos da presença. Sabe, a vida cristã sem a presença de Deus não faz sentido. Vir à igreja e não contemplar a presença de Deus não faz sentido. Esse é o propósito. E na nossa vida não é diferente. Nós só viveremos aquilo que Deus tem quando nós entendermos a preciosidade e o valor da presença de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé nessa manhã. Nós estamos numa manhã de Santa Ceia, já vai ser ministrado isso depois. Mas eu queria encorajar você nessa manhã, com uma palavra muito, sabe, simples, e que você entenda que chegou o momento, querido. Chegou o momento de você colocar os seus pés nas águas. Existe um convite do Senhor nessa manhã. E Deus está falando, olha, chegou o momento de você colocar os seus pés nas águas. Chegou o momento de você declarar e dar ordem que você vai atravessar o Rio Jordão independente dos problemas. Independente da dificuldade. Chegou o momento de você atravessar o seu Jordão. E Deus, Ele é o responsável por fazer isso. E a única coisa que você precisa fazer é confiar na presença de Deus. Porque ela vai abrir o mar diante de você. E você vai ver que você vai passar por esse rio, glorificando e vendo e percebendo a bondade e a glória de Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nessa manhã, nós te louvamos porque a sua presença, ela é a principal responsável por nos fazer adentrar na terra que o Senhor tem para nós. A sua presença, ela é o principal responsável por nos inserir nas suas promessas, Senhor. Nós te agradecemos porque nós podemos confiar em Ti nessa manhã. E se no nosso coração ainda está distante dessa confiança, se o nosso coração ainda está distante de confiar verdadeiramente nas suas promessas, que o Senhor ative em nós nessa manhã uma confiança na sua presença, que as nossas dependências diárias seja estar contigo, louvar o Senhor, buscar o Senhor, e aí assim sim, Senhor, nós veremos a sua glória. Assim veremos a sua presença, assim veremos a sua glória diante de nós todos os dias da nossa vida. Por isso, o Espírito de Deus ativa na vida dos meus irmãos uma confiança genuína na sua presença. Eu oro, Deus, aquilo que o apóstolo Paulo fala, que nós possamos ter uma boa consciência, uma fé sincera, um coração puro na sua presença. Um coração que entende o porquê faz o que faz. Um coração que acredita fielmente nas suas promessas. É por isso que nós oramos nessa manhã, que esse ano de 2025, o Senhor marque a nossa vida por uma vida de dependência na sua presença. Que nós sejamos marcados por Ti, em nome do Senhor Jesus.